Você já se perguntou por que algumas pessoas entram em nossas vidas como furacões e saem deixando apenas destroços e lições? A história de Luana vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre destino, amor e as cruéis coincidências do universo. Aos 28 anos, ela descobriu que os encontros mais intensos de sua vida não eram acasos, mas mensagens cifradas de algo muito maior. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com suas certezas sobre relacionamentos impossíveis. Conte nos comentários. Você já viveu um amor que parecia enviado pelo universo, mas que não podia ser seu? Era uma tarde quente de dezembro em Diamantina, Minas Gerais, quando Luana, aos 12 anos, viu Miguel pela primeira vez. Ele estava sentado sozinho no banco da Praça Central, lendo um livro grosso demais para a idade dele. Havia algo diferente naquele menino de cabelos escuros e olhos profundos que a fez parar de brincar com as amigas. Miguel era filho de um engenheiro que estava na cidade apenas por 6 meses, supervisionando a construção de uma ponte. Desde o primeiro olhar, Luana sentiu algo que não conseguia nomear. Não era apenas uma paixonite infantil. Era como se reconhecesse algo antigo nele, como se já o conhecesse de outro lugar, de outro tempo. Durante aqueles meses, eles se tornaram inseparáveis. Miguel era diferente dos outros meninos. Falava sobre filosofia, sobre o universo, sobre coisas que faziam Luana se sentir especial por conseguir entender. Ele dizia que ela tinha uma alma velha, que via o mundo de forma diferente. Mas dezembro chegou ao fim, e com ele, a partida inevitável. Na última tarde, sentados na mesma praça onde se conheceram, Miguel segurou a mão dela e disse algo que Luana carregaria para sempre. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar quem realmente somos. Eu vim para te mostrar que você é especial, Luana. Nunca esqueça disso. O caminhão de mudança levou Miguel embora numa manhã fria de janeiro. Luana chorou por semanas, mas algo havia mudado nela para sempre. Ela havia experimentado sua primeira conexão profunda com outro ser humano, e também sua primeira lição sobre a impermanência do amor. Aos 18 anos, Luana deixou Diamantina para trás, como quem foge de uma prisão. São Paulo a recebeu com sua imensidão caótica e promessas de anonimato. Na Universidade de São Paulo, cursando psicologia, ela finalmente se sentia livre para ser quem realmente era. Foi no segundo semestre que conheceu o professor Ricardo Mendes. Ele lecionava psicologia analítica e tinha uma forma hipnotizante de falar sobre Carl Jung e os mistérios da psique humana. Ricardo era casado, pai de 2 filhos, 15 anos mais velho que Luana, mas havia algo na forma como ele olhava para ela durante as aulas que a fazia tremer. As conversas começaram após as aulas. Discussões sobre sincronicidade, sobre os arquétipos, sobre os encontros que mudam nossa vida. Ricardo via em Luana uma mente brilhante, uma sensibilidade rara. Ela via nele o homem que conseguia colocar palavras nos sentimentos que a atormentavam desde a infância. A tensão entre eles crescia a cada encontro. Olhares que duravam mais que o necessário, mãos que se tocavam ao passar livros, conversas que se estendiam até o campus ficar vazio. Luana sabia que estava se apaixonando por alguém que jamais poderia ter, mas não conseguia parar. Uma noite chuvosa de maio, após uma palestra sobre relacionamentos impossíveis na literatura, Ricardo a convidou para tomar um café. No pequeno café próximo à universidade, ele finalmente disse o que ambos sabiam. Luana, você mexe comigo de uma forma que não deveria. Você é jovem, brilhante, tem a vida toda pela frente. Eu sou um homem casado, com responsabilidades. Isso que está acontecendo entre nós não pode continuar. Luana sentiu o coração se despedaçar, mas ao mesmo tempo, uma estranha gratidão. Ricardo estava sendo honesto, estava protegendo ambos de uma dor maior. Ela entendeu que algumas conexões existem para nos ensinar sobre limites, sobre ética, sobre a diferença entre amor e obsessão. Eles se despediram naquela noite. Ricardo pediu transferência para outra universidade no semestre seguinte. Luana nunca mais o viu, mas carregou suas lições sobre os perigos de idealizar o proibido. E aí, o que você está achando da história da Luana até agora?
Consegue se identificar com esses encontros que marcam nossa vida? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se você também já passou por algo parecido. O intercâmbio em Barcelona chegou como uma oportunidade de recomeço. Aos 23 anos, Luana estava determinada a viver sem se apegar, a experimentar a vida sem criar expectativas. A cidade catalã, com sua arquitetura única e energia vibrante, parecia o lugar perfeito para essa nova versão de si mesma. Foi numa livraria do bairro gótico que conheceu Alessandro. Ele estava folheando um livro de Jung em espanhol, e quando seus olhares se cruzaram, Luana sentiu aquela sensação familiar de reconhecimento. Alessandro era italiano, estudante de filosofia, tinha olhos verdes que pareciam guardar segredos antigos. A conexão foi instantânea e avassaladora. Eles passaram a tarde inteira conversando sobre sincronicidade, sobre como certas pessoas aparecem em nossas vidas no momento exato em que precisamos delas. Alessandro falava sobre o conceito de anime gemelli, almas gêmeas, com uma convicção que fazia Luana acreditar que finalmente havia encontrado sua outra metade. Os 6 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Luana. Eles exploravam Barcelona de mãos dadas, passavam noites inteiras conversando sobre filosofia e sonhos, faziam planos para o futuro. Alessandro falava sobre levá-la para conhecer sua família em Florença, sobre como construiriam uma vida juntos. Luana se permitiu sonhar. Pela primeira vez, um amor parecia possível, real, duradouro. Ela começou a aprender italiano, pesquisava sobre vistos de permanência na Europa. Imaginava-se vivendo numa pequena cidade italiana, ao lado do homem que amava. Mas 2 semanas antes do fim do intercâmbio, Alessandro desapareceu. Simplesmente parou de responder mensagens, não apareceu nos lugares onde costumavam se encontrar. Luana o procurou desesperadamente até descobrir a verdade através de uma amiga em comum. Alessandro era casado na Itália, tinha uma esposa e uma filha pequena. O intercâmbio em Barcelona era apenas uma pausa em sua vida real. O mundo de Luana desabou. Ela se sentiu usada, enganada, estúpida por ter acreditado em todas aquelas promessas. Mas mais do que isso, se sentiu traída pelo próprio universo. Como algo que parecia tão certo, tão destinado, podia ser apenas uma mentira elaborada. Quero agradecer imensamente a você que permaneceu assistindo até aqui. Sei que a história da Luana está mexendo com suas emoções, e isso mostra que você é uma pessoa que não tem medo de sentir profundamente. O melhor ainda está por vir, então continue comigo até o final. O retorno ao Brasil foi devastador. Luana se sentia como uma pessoa quebrada, incapaz de confiar novamente em suas próprias percepções sobre amor e conexão. Ela terminou a faculdade no automático e começou a trabalhar como terapeuta, ironicamente ajudando outras pessoas a lidarem com seus traumas emocionais enquanto carregava os próprios. Foi durante uma supervisão clínica que conheceu o Dr. Henrique Almeida, um psiquiatra renomado de 45 anos que estava palestrando sobre relacionamentos e vínculos afetivos. Henrique tinha uma presença magnética, uma sabedoria que vinha não apenas dos livros, mas da experiência vivida. Após a palestra, Luana se aproximou para fazer uma pergunta sobre um caso clínico, mas a conversa se estendeu por horas. Henrique a convidou para tomar um café, depois para jantar, depois para longas caminhadas pelo Ibirapuera, onde discutiam casos, filosofia e vida. Henrique era diferente dos outros homens que Luana havia conhecido. Ele não fazia promessas grandiosas, nem falava sobre destino. Era honesto sobre suas limitações, sobre seus medos, sobre sua humanidade imperfeita. E pela primeira vez, Luana se sentiu vista por quem realmente era, não por uma projeção idealizada. A conexão entre eles cresceu lentamente, solidamente. Henrique a ajudava a entender seus padrões emocionais, a ver como ela havia estado buscando nos outros aquilo que só poderia encontrar em si mesma. Luana, por sua vez, trouxe leveza e esperança para a vida dele. Eles estavam juntos há 6 meses, quando Henrique recebeu o diagnóstico: câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos davam a ele, no máximo, 1 ano de vida. Luana sentiu o chão desabar novamente, mas dessa vez, algo era diferente. Dessa vez,
ela não fugiria. Henrique tentou afastá-la. Disse que não era justo ela se prender a alguém que estava morrendo. Mas Luana, pela primeira vez na vida, lutou por um relacionamento. Ela disse que preferia 6 meses reais com ele do que uma vida inteira de fantasias com outra pessoa. Os últimos meses de Henrique foram os mais dolorosos e, ao mesmo tempo, os mais transformadores da vida de Luana. Ela aprendeu sobre amor incondicional, sobre estar presente na dor, sobre como a morte pode ensinar sobre a vida. Henrique morreu numa manhã de outono, segurando a mão dela, sussurrando que ela havia sido o maior presente que o universo lhe dera. Após a morte de Henrique, Luana entrou em terapia pela primeira vez como paciente. Durante 2 anos, ela desconstruiu camada por camada os padrões que havia repetido em todos os seus relacionamentos. E, finalmente, aos 28 anos, a revelação chegou como um raio de clareza. Todos os seus amores impossíveis tinham algo em comum. Eles a forçavam a crescer, a se conhecer, a enfrentar partes de si mesma que ela evitava. Miguel lhe ensinou sobre conexão genuína, Ricardo sobre limites e ética, Alessandro sobre ilusão e autoengano, Henrique sobre amor real e impermanência. Luana percebeu que havia passado anos procurando nos outros aquilo que só poderia encontrar em si mesma: completude, validação, sentido de vida. Cada relacionamento impossível era uma oportunidade de desenvolvimento, um espelho que refletia suas feridas não curadas e suas potencialidades não exploradas. A terapeuta de Luana, uma senhora sábia chamada Doutora Helena, lhe disse algo que mudou sua perspectiva para sempre. Minha querida, o universo não envia pessoas para nos completar. Ele envia pessoas para nos despertar. Cada encontro impossível é uma iniciação, um convite para você se tornar quem realmente é. Luana compreendeu que havia confundido amor com necessidade, conexão com dependência, destino com projeção. Ela havia estado tão focada em ser escolhida que esqueceu de escolher a si mesma. Cada despedida dolorosa havia sido, na verdade, um presente disfarçado. A oportunidade de se encontrar na ausência do outro. Hoje, Luana trabalha como terapeuta especializada em relacionamentos e ajuda outras pessoas a compreenderem seus próprios padrões. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que a complete, mas sobre se tornar completa o suficiente para amar sem precisar, para se conectar sem se perder. Ela ainda acredita em sincronicidade, ainda acredita que certas pessoas entram em nossas vidas por razões profundas. Mas agora ela entende que essas razões nem sempre são sobre ficar juntos. Às vezes, são sobre aprender a ficar bem sozinho. Às vezes, são sobre descobrir que o amor mais importante é aquele que desenvolvemos por nós mesmos. A jornada de Luana nos ensina que talvez o universo não envie pessoas para ficarem, mas para nos despertarem. Cada amor impossível foi uma peça do quebra-cabeças de sua própria alma. E você consegue identificar os padrões dos seus relacionamentos impossíveis? Deixe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma dor. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que revelam os mistérios da alma humana. E não perca nosso próximo vídeo, onde exploramos outro aspecto fascinante da psicologia dos relacionamentos que vai te surpreender.